Se Deus não mandar você, se a nuvem não mover, se Deus não falar, vai, você fica. Você fica. Por quê? Porque tem muita gente antecipando a promessa de Deus e se frustrando. Porque não tem maturidade suficiente para suportar a promessa. Deus já prometeu, Deus já falou e nada aconteceu. Então, tá vendo a pressão? Vamos dar um jeito? A pressão do tempo. Quantas vezes nós estamos preocupados com o tempo? Deus prometeu e ainda não aconteceu. E a gente está desesperado. A gente está correndo com todo o âmago que é dentro da gente. Deus, eu quero. E Deus está dizendo, ainda não é o tempo. Toda vez que eu e você cedemos a uma pressão, nós vamos nos perder no meio do caminho. Toda vez, olha Abraão. Ele vai ficar 13 anos sem ouvir a voz de Deus, 13 anos sem o Senhor falar com ele, porque ele cedeu uma pressão, porque ele foi dar orelha para Sara, sendo que ele tinha que ter dito para Sara, Sara, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Segundona é dia desse quadro maravilhoso que tem edificado muitas vidas, que um quadro tem falado muito sobre identidade, direção, propósito, Bíblia na prática. A Bíblia de uma maneira muito mais simples, né? Para que nós possamos praticar, porque às vezes a gente deixa a Bíblia tão difícil, né? Que fala, meu Deus, como é difícil de praticar isso aqui. E esse quadro tá vindo para simplificar um pouco a sua vida, para que você consiga praticar e viver o Evangelho de fato, né? E eu queria falar com você sobre uma coisa que todos nós já passamos. Se você já não passou, você vai passar, né? Todo mundo que tá aqui, dos mais idosos ao mais jovens, já passou ou vai passar. Eu queria falar com vocês hoje sobre pressão, né? Quem nunca passou por um período de grande pressão na vida, né? Pressão de pessoas, pressão no trabalho, pressão na faculdade, pressão na família, pressão no relacionamento, né? Com os filhos mesmo, uma circunstância de pressão. O próprio Deus nos coloca em situações de pressão. A Bíblia vai falar sobre homens de Deus, mulheres de Deus, que foram colocadas em situações de pressão por homens, né? O próprio Daniel, né? Vai ser colocado dentro de uma cova de leões, porque não negocia a oração, não negocia o relacionamento com o Senhor, e o Senhor vai honrar, mas ele foi colocado em pressão. Sadraque, Mesaque e Abednego também vai ser jogado em uma fornalha de fogo ardente, o quarto homem vai aparecer, vai levá-los, mas é uma pressão, né? E quantas vezes nós estamos cedendo à pressão? Né? Nós vemos homens e mulheres que não cederam à pressão, mas nós também vemos homens e mulheres que cederam à pressão na Bíblia. E quantas vezes nós estamos cedendo à pressão por conta de que queremos agradar as pessoas, ou porque temos muito medo de ser rejeitado, ou porque queremos ser incluso ao grupo, né? Ser incluso à tribo. Então, se eu disser não, se eu não ceder, vão me rejeitar, vão me deixar de escanteio, vão me deixar de lado. Né? E eu queria falar muito com você sobre isso, porque existem pressões que vêm do Senhor, que Deus nos coloca para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos fazer expandir, romper, né? Mas existem pressões que é o próprio Satanás que coloca nas nossas vidas para que nós venhamos nos corromper, para que nós venhamos nos perder e para que nós venhamos perder o propósito que Deus nos entregou, né? Então, eu queria falar com você sobre não ceder à pressão. Eu falei sobre homens que resistiram à pressão, mas eu quero falar com você sobre o homem que cedeu à pressão. Porque muitas vezes nós imaginamos uma pressão muito grande, né? Mas às vezes a pressão está dentro da própria casa, que é o caso de Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão já está velho, Sara já está velha, né? E Sara, vendo que não gerava, vai chegar até Abraão e vai ter a brilhante ideia, não, a gente já tá velho, tá dando tempo, Deus já prometeu, Deus já falou e nada aconteceu. Então, tá vendo a pressão? Vamos dar um jeito? A pressão do tempo, quantas vezes nós estamos preocupados com o tempo, Deus prometeu e ainda não aconteceu, e a gente tá desesperado, a gente tá correndo com todo o âmago que é dentro da gente, Deus, eu quero, e Deus tá dizendo, ainda não é o tempo, e a gente tá se autopressionando para viver algo que Deus não pediu pra gente, né? E isso é preocupante, porque quando a gente quer viver algo, ou está precipitado, ou está sendo pressionado por alguém, e a gente cede isso, a gente sofre sérias consequências, né? Porque dá certo o que Abraão e Sara fazem. Dá certo dormir com Agar, ela vai gerar o filho Ismael, né? Ela vai gerar o filho que não é o filho da promessa, não é o filho que Deus prometeu, por conta da pressão, né, de Sara, por causa da pressa de Abraão em ser pai, né? Então eu tô aqui para dizer, não ceda à pressão, porque ceder à pressão tem
vai causar grandes problemas para mim e para você. Quando nós analisamos a vida de Abraão, quando nós olhamos o que ele faz, o ceder à pressão, nós vemos desde o momento que ele cede à pressão, grandes problemas acontecendo. Quer ver? Quando Agar se vê grávida, ela ainda nem ganhou o bebê, ela não sabe se é menino ou se é menina, ela só acha que ela se viu grávida, ela sentiu mexer a barriga. A Bíblia vai dizer que ela começa a desprezar a Sara. Ela já começa a olhar torto para Sara só porque ela acha que está grávida. Então você perceba que você ceder à pressão vai gerar consequências terríveis. A Bíblia vai dizer que tem conflito dentro da casa de Abraão. Tem briga entre Sara, briga entre Agar, e manda Agar embora. Agar vai embora e foge. E aí o anjo manda ela voltar. Avisa, ó o B.O., ó a treta. Você tá vendo a treta? Por quê? Porque cedeu à pressão. Olha a tensão emocional dentro da casa de Abraão. Olha a guerra porque ele cedeu à pressão. Olha o sofrimento que vai ser gerado em Agar. Olha quanta humilhação vai ser gerada dentro de Agar. Entende? Por conta de ceder uma pressão, por querer viver algo no tempo indevido, no tempo que não era do Senhor, por querer acelerar um processo. Olha a consequência. Você vê a consequência até hoje, tem guerra. Nós tínhamos uma viagem para Israel que foi remanejada 2 vezes, porque hora tá em guerra, hora melhora. É esse rolo aí. É esse rolo de Sara, Abraão e Agar. Esse rolo dessa guerra lá, é isso aqui que você tá vendo. É essa ceder à pressão. Então, toda vez que eu e você cedemos uma pressão, nós vamos sofrer consequências extremas. Quantas mulheres cederam à pressão em relacionamento? Dormiram com o namorado. Porque se eu não dormir com meu namorado, ele vai me largar. Que largue, minha filha, que te largue. Se ele não consegue esperar o tempo do Senhor na tua vida, ele não te merece. Que te largue, minha filha. Deus tem coisa melhor pra você. Quantas meninas cederam à pressão de amizades erradas? Quantos homens cederam à pressão e foram pro mundo das drogas? Quantos homens cederam à pressão e estão vivendo na promiscuidade sexual? Porque você vai ser virgem? Porque se você não transar com a menina, vão dizer que você é viado, vão dizer que você não é homem. Olha isso. E aí a pessoa tá tão preocupada com o grupo, tá tão preocupada com a aceitação, tá tão preocupada com o que vão pensar, tá tão preocupado. E aí o que tá acontecendo? Tá se perdendo. Por quê? Porque tá cedendo à pressão. Tá cedendo à pressão e está se perdendo. E toda vez que nós cedemos a uma pressão, que nós não temos convicção, que nós não estamos armados o suficiente, nós vamos nos perder. Quantas pessoas não estão conseguindo resistir à pressão? Entram em mentira, entram em contenda. Quantas pessoas estão desviadas porque não conseguiram ceder à pressão? Aprenda isso. Toda vez que eu e você cedemos a uma pressão, nós vamos nos perder no meio do caminho. Toda vez, olha Abraão, ele vai ficar 13 anos sem ouvir a voz de Deus, 13 anos sem o Senhor falar com ele, porque ele cedeu uma pressão, porque ele foi dar a orelha para Sara, sendo que ele tinha que ter dito para Sara, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Ei, menino, escuta o que eu tô dizendo para você. Não entra nesse relacionamento baseada na pressão. Porque se você não namorar, você vai ficar pra titia. Minha filha, aí você tá se envolvendo com qualquer trem aí na rua. Você tá se envolvendo com gente que não tem o mesmo princípio que o teu. Você tá se envolvendo com um cara que não quer esperar no Senhor, porque você tá cedendo à pressão das suas amigas. Entendeu? Você tá fazendo cambalacho no teu serviço, fazendo coisa errada no teu serviço. Porque o teu patrão tá dizendo que se você não fizer isso, você não vai crescer dentro dessa empresa. Quantas mulheres já entraram dentro do meu gabinete que disseram assim, pastora, eu não tava sentindo confiança nesse casamento, mas eu cedi a pressão porque minha família disse que se eu não casasse eu ia ficar sozinha. E hoje não são casadas, estão divorciadas, porque cederam à pressão. Quantas pessoas, escute, dentro da faculdade, se perderam dentro da faculdade porque professores universitários falaram um monte de besteira, asneiras, estava dentro do evangelho e hoje é ateu, nem acredita em Cristo porque cedeu a pressão dentro da universidade. Quantas adolescentes de 13, 14 anos estão perdendo a virgindade dentro dos colégios, dentro do banheiro do colégio.
Porque as amigas estão dizendo que tem que ser aceita pelos meninos. Quantas pessoas estão cedendo à pressão? Escute isso, guarda a tua mente. Então hoje eu quero falar com você, pastora, como eu faço para resistir à pressão? Cara, é uma palavrinha muito simples, que a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer, que parece que quando a gente tá falando, a gente vai morrer, né? A primeira vez que a gente fala. Mas se você quer resistir à pressão, você vai ter que aprender a dizer ela. Não. N-A-O-T-I-O. Não. Se Abraão diz não, ele não teria o problema que ele teve dentro da casa dele. Se Abraão diz não, Deus não teria ficado 13 anos em silêncio. Se Abraão diz não, ele não teria que ter mandado o próprio filho embora. Por quê? Porque ele não soube dizer não. Então, escuta isso, aprenda a dizer não. Se você aprender a falar não, 80% dos problemas que você vive hoje, você não vai viver. Aprenda a falar não. Não, eu não vou fazer isso. Eu prefiro não participar. Isso não faz sentido para mim. Você tá querendo dizer sim para tudo. Você tá, sim, tá bom. Tá bom, sim. E você não tá percebendo que esse sim tá roubando a tua paz. O sim tá roubando o teu propósito. O sim tá roubando o tempo e o plano de Deus pra você. Porque você tá dizendo sim pra todo mundo, sim pras tuas amizades, sim pro teu namorado, sim pra tua namorada. Aprenda a dizer não. E digo pra você, não é só dizer não, porque tem gente que diz não e se justifica, né? Eu fazia muito isso. Eu tinha o hábito de dizer não e me explicar o porquê que eu não queria, né? Não vou porque não. Não. Aprenda a dizer não, eu não quero, não, eu não gosto, não, eu não participo, não, eu não estou à vontade com esse assunto, eu não concordo com isso. Mas se você não concordar, vão te isolar. Ok, me isole. Mas se você não participar da fofoquinha, você não vai fazer parte das Winx. Que fique as Winx para lá. Né? Porque tem aquele desenho das Winx, né? Eu tenho que fazer parte das Winx. Então, se eu não aceitar, elas vão me isolar. Que te isolem, meu amor. Sabe aquela frasezinha, melhor só do que mal acompanhada? É melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. É melhor ficar só do que ir pro inferno. É melhor ficar só do que vender os seus princípios. É melhor ficar só, minha filha. Quanta gente, quantas amizades minhas da adolescência falava assim, porque eu beijei quantos menininhos, hoje ela é mãe solteira, não está casada, está sozinha, está vivendo uma vida infeliz. Por quê? Porque não soube dizer não. Hoje, parte do que eu vivo na minha vida, eu tenho que falar aquilo que eu vivo pra vocês, não seria uma hipócrita, tá? Eu já ouvi muito isso na escola. Vixe, no ensino médio. Se você estava no ensino médio, era uma briga. Eu beijei quantos menininhos, eu fiquei não sei quantos menininhos, e quantas vezes eu tava lá no meio da roda e eu ficava meio avulsa, tipo assim, meu Deus, eu não beijei ninguém ainda. Eu não ia. E eu tinha isso, e era uma coisa muito minha. Eu tinha uma convicção muito clara. Eu não vou participar. Eu não vou junto. E às vezes eu era dita como a quadrada. Vixe, quantas vezes? A santinha. A crentinha. Então, mas tudo que eu vivo hoje foi por conta dos nãos que eu disse no meu passado. Então, às vezes você olha pra mim hoje e fala assim, pastora, que casamento abençoado, que os filhos abençoados, quanta coisa, quanta bênção. Mas foi fruto de muito não. Foi fruto de muita renúncia. Você acha que eu não queria? Você acha que não dava vontade de participar? Claro que eu queria. Você acha que eu não queria ser inclusa? Você acha que eu não queria ser aceita? Eu queria, mas eu tinha tanta convicção em Deus. Eu tinha tanto temor, eu tinha temor do Senhor, irmão. Porque eu entendia que os olhos do Senhor estavam em todos os lugares. Eu entendia que Ele ouvia tudo que eu ouvia. Ele estava nos ambientes onde eu estava. Então eu falava, Deus, eu tô aqui, mas eu não posso me contaminar. Eu tenho que dizer não. Então escute, é não sem dar explicação. Vamos fazer esse teste na sua vida essa semana? Vamos falar não. E aí vamos executar o não sem explicação. Porque a gente tem o ato de dizer não e se justificar. Então, não, por que não? Mas por quê? Por que não? Eu não vou, eu não quero, não. Porque pessoas que têm a facilidade de dizer sim, que diz sim com muita facilidade, vai ceder à pressão. Vou te ensinar uma coisa pra você. Se você não quer viver nessa pressão,
Porque tem gente que te pressiona pra você decidir rápido, né? Não entra nessa onda de querer decidir as coisas rápidas. A grande maioria dos erros que eu cometi na minha vida é porque eu quis decidir as coisas rapidamente, porque as pessoas estavam me pressionando. Ah, faz, vamos fazer. E aí eu disse sim. Disse sim pra compromisso que eu não queria ir. Disse sim pra viagem que eu não queria ir. Disse sim. Ah, não, vamos fazer. Quanta coisa. Porque eu disse sim. Ah, mas vamos fazer. Sabe quando a pessoa fica te pressionando? Vou te ensinar uma coisa. Se você não tiver certeza, não responda sim. Se você não tiver certeza que você quer fazer, se você não tiver certeza que você quer participar, se você não tiver certeza que você quer ir, não diga sim. Diga, eu vou ver. Preciso pensar com calma. A gente pode decidir mais tarde? Entende? Por quê? Porque às vezes as pessoas te pegam de calça curta e ficam te pressionando para que você decida algo, para que você responda algo, para que você... Ah, vamos logo! Não decida nada na pressão. Na tua empresa, quando forem assinar um contrato, ixi! Não, eu preciso ler o contrato. Não, mas tá tudo certo no contrato. Vai, bobinho, tá tudo certíssimo no contrato. Ah, não, vamos entrar nessa sociedade, vai dar certo. Vai entrando na pressão dos outros, vai. Tudo, não faça nada sobre pressão de pessoas. Se você está em dúvida, se você não tá com... Porque a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor trazem paz e não acarreta dor. Então, se você não tá com paz e se tá te causando incômodo, não cede, não. Não, eu posso pensar? Eu posso... Outra coisa, eu posso orar? Usa essa frase. Eu posso orar? Vamos orar antes de entrar nessa situação? Eu te garanto que se Abraão tivesse orado e falado para Deus, Deus, é pagar? É para mim fazer o que Sara tá pedindo mesmo? Eu te garanto que o Senhor ia gritar do céu assim, não! Te garanto que Deus ia dizer para ele. Mas ele não orou. Ele não buscou direção do Senhor. Então, escuta, se estão te pressionando pra você fazer alguma coisa, pra você agir... Ixi, vou falar pra vocês. Quantas vezes eu me enfiei em briga, em treta de casal. Ixi, quantas vezes. Porque chegaram em mim, botavam a pilha em mim, tacavam pilha em mim, né? E eu sou bravinha, eu sou nervosinha, quem me conhece sabe. Deus tá tratando, mas eu já fui muito bravinha, já fui muito nervosinha. Já fui de, eu vou lá brigar, eu vou... E eu chegava lá, e não era nada daquilo que tinha me contado. Me botaram mal pressão. E eu lá fui brigar. Foi uma confusão. Toda a história tem 3 lados. Não tem 2 lados, tá? Tem 3. A sua, a minha e a verdade. Cada um conta aquilo que quer. Quanta pressão estão te colocando e você tá brigando com as pessoas. Você tá arrumando confusão com um monte de gente. Porque te contaram uma historinha. E te contaram aquela... E você tá cedendo a pressão. E você tá arrumando confusão. E você tá brigando. Quantas vezes eu cedi a pressão? Vixe, uma vez eu me lembro que chegou uma pessoa aqui na igreja, né? E deu uma treta aqui. E aí eu confrontei uma pessoa que estava errada. E aí a pessoa saiu da igreja. Aí básico, né? A pessoa vai lá, botou aquele textão, falou um monte de coisa. Faltou só marcar meu arroba, né? E aí um monte de gente da igreja viu, né? E aí vieram falar pra mim, pastora, olha, você viu que estão falando de você? Não, a gente vai te defender. A galera botando pressão em mim. Não, pastora, se eu fosse você, eu gravava um vídeo, porque você tá certa. Aí eu fiquei olhando aquilo. Falei, cara, eu não vou ceder dessa pressão, não. Não vou. O justo não se justifica. Justo não se justifica. Eu falei pro pessoal, gente, não cede, não entra nessas ideias, não. Deixa o povo ficar brigando, deixa o povo ficar se matando. Vai lá brigar. Não vou. Escuta isso. Tem muito problema, tem muita briga que você tá entrando, tem muita discussão que você tá entrando, que você nem precisa entrar, porque estão te pressionando, estão falando que você tem que ir. Não entra nessa pilha. Não entra nessa pilha. Guarda o coração. Se controla. Controla esse impulso que você tem, controla. Espera no tempo de Deus. Mas pastora, Deus já usou tantos profetas, tantas pessoas, pastores, para falar algo pra minha vida. Mas minha filha, se o negócio não tá acontecendo, a pior coisa que você pode fazer, na tua vida é você antecipar uma promessa. A pior coisa que você pode fazer na tua vida é antecipar algo que o Senhor não quer pra tua vida. E Satanás faz muito isso, tá? Satanás, ele pega a promessa de Deus, ele antecipa. Por quê? Porque ele sabe que a gente não tá preparado pra viver. Olha isso. Satanás, ele pega a promessa que Deus liberou sobre a sua vida,
Ele antecipa porque você acha que é uma promessa de Deus. Só que você não tá maduro o suficiente para viver aquilo. Você não tá pronto para viver aquilo. E aí Satanás bota a pilha, não, porque você tem que ir, porque Deus prometeu que você vai fazer isso, Deus prometeu que você vai... Deus prometeu, mas se não é o tempo dele, se não é a estação dele, não ceda à pressão. Não ceda à pressão. Não ceda à pressão. Se você não tem convicção, se você não tá sentindo paz, se tá te causando dor, aprenda a dizer não. Se você quer vencer a pressão na tua vida, aprenda a dizer não. Você vai ver. Aprenda a dizer não sem se justificar. Você vai ver como a tua vida vai melhorar muito. Ah, mas vão me isolar na minha faculdade, vão me isolar na minha escola, vão me isolar no meu trabalho, vão me isolar no grupinho das Winx, vão me isolar no RBD, vão me isolar. Deixa eu te isolar. Não venda os teus princípios. Carregue o temor de Deus dentro do teu coração. Porque no momento certo e na hora certa, Deus vai te honrar. Quem tá falando pra você é alguém que não cedeu à pressão. Pressão muitas vezes familiar. Pressão, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples pra você. Quando eu comecei a minha faculdade, o pastor João falou, quero me casar, né? Logo no início da faculdade. E eu disse pro pastor João assim, falei pra ele, pastor, ele não era pastor ainda, falei, amor, eu não vou casar ainda. Eu vou terminar minha faculdade. Aí ele, não, vamos casar. E aí a gente mora no fundo da casa dos meus pais. A minha sogra na época tinha um quarto no fundo, uma casa no fundo, né? A gente mora no fundo da casa dos meus pais. E aí você continua fazendo tua faculdade, né? Tranquilamente, nananana. Irmão, se eu cedo a pressão e eu caso, eu não tinha terminado a faculdade, sabe por quê? Porque eu engravidei com 6 meses de casada. Mas, pastora, casamento é ruim? Não é ruim. Mas na estação que eu estava vivendo, não era o momento de eu me casar. Eu precisava terminar a minha faculdade. Então, você vai ter que ter ouvidos muito atentos à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa do casamento era fato, eu ia me casar. Mas Deus falou naquele momento, agora não é a hora. Agora não é o tempo. Você precisa amadurecer. Você precisa terminar aquilo que você começou. Ah, mas é algo bom. Cuidado. Tem muito embrulho de presente que não é presente. Tem muito embrulho. Agar parecia um presente, mas não era presente. Então, aprenda a dizer não. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Ah, pastora, são muitas vozes, são muitas pessoas falando. Então, vou te dar um conselho, vai orar. Entra no teu quarto. Mateus 6:6. E fala pro Senhor, Deus, me dá uma direção. E se Deus não te dá direção, você fica paradinha. Você fica paradinho. Se Deus não mandar você, se a nuvem não mover, se Deus não falar, vai, você fica. Você fica. Por quê? Porque tem muita gente antecipando a promessa de Deus e se frustrando. Porque não tem maturidade suficiente para suportar a promessa. Então guarda isso no teu coração. Não ceda pressão. Aprenda a dizer não. E aprenda a ouvir a voz de Deus. Para que você venha viver cada estação que o Senhor preparou para a sua vida. Para que você não venha se frustrar. Para que você não venha se machucar. E para que você venha estar pronto para cada estação que o Senhor te colocou. Que Deus te abençoe. Que você pratique o não essa semana. E o não sem justificação. E que você possa fechar os teus ouvidos carnais e abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, comenta, curta, compartilha, envia para alguém que está precisando, que está passando por um momento de grande pressão, viu? E que Deus te abençoe. Tchau!